Efésios capítulo 2, versículo 11. Eu quero falar um pouquinho sobre a construção de Deus no coração do homem, sobre a construção que Ele quer construir dentro do nosso espírito. Lembrando que o seu espírito é aquela parte que você tem dentro de você, que tem a percepção de Deus. Essa é a diferença da alma. A nossa alma é o nosso ser. Todos têm uma alma, mas quando nós nos aproximamos do Evangelho pela Palavra de Deus, por intermédio de Cristo, pela sua graça derramada, nós recebemos luz dentro de nós, luz dentro do nosso espírito. Tem um texto de Provérbios que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando nós cremos, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso espírito, ele se ilumina por dentro. E a partir daí que a gente começa a receber as percepções da fé, as percepções do Evangelho, e a partir daí que a gente começa a construção do reino dentro de nós. Bem sabemos nós todos que o reino de Deus ele não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou em qualquer lugar, porque o reino de Deus está dentro de nós. É aí que é a construção. Não é um lugar físico, até porque que Deus não é um Deus de geografia. Deus não é um Deus que está limitado ao tempo e espaço. Deus é algo absurdo de se explicar e nem tem como nós, com a pretensão mínima de querer dissecar Deus, né? Dizer que Deus é assim, ou assado, ou dessa forma ou daquela outra forma. Então, Deus é alguém que você tem que crer. Quando você crê, por intermédio de Jesus, você recebe tudo o que Deus é dentro de você. E a partir daí a sua mente é transformada, a sua mente é renovada. Tem um texto de Paulo que eu gosto de citar sempre, que nós temos a mente do Espírito, a mente de Cristo. Quando recebemos o Evangelho, recebemos a sua mente, recebemos o seu nome, recebemos a sua identidade. E à medida que caminhamos em percepções, é aí que a gente vai amadurecendo e deixando de ser meninos na fé. E é bem isso que esse texto, aqui a partir do versículo 11, para você entender, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, aqueles se referem a um ritual judaico. A circuncisão era um ritual judaico estabelecido na lei judaica de que o menino ao 8º dia seria circuncidado. Então é um ritual que o menino ao 8º dia ele tem essa marca. E essa marca foi estabelecida no Velho Testamento, lá nos tempos de Abraão, quando Deus apareceu para Abraão e ali foi instituída a circuncisão. Deus ali separou um povo seu, né, especial, para ser chamado povo dele, né, povo de Deus, que seria o povo de Israel. Mas aqui ele está fazendo um paralelo entre o que está escrito na lei, os rituais judaicos, com o que acontece conosco, que não tem nada a ver com o judeu. Nós não precisamos andar por aí judaizados, cumprindo práticas judaicas, porque não são práticas para aqueles que recebem a graça de Deus. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios, se refere a nós, todo aquele que não é judeu é gentil, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, aqueles que supostamente têm um sinal de que são um povo de Deus.
circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo que você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, todas as alianças da promessa são alianças da fé, não são alianças de rituais, não são alianças de mandamentos, não são aliança de regras que você cumpre. Nós andávamos não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só o que ele diz no versículo 13. Mas agora, em Cristo, quando você conhece a Cristo, quando você recebe a Cristo, quando você recebe a iluminação do seu Espírito, através da fé em Cristo Jesus, não é através da fé numa igreja evangélica ou numa igreja católica, mas é através da fé em Jesus, através do conhecimento de Cristo, não como uma forma corpórea, até porque nós nunca vimos Jesus, eu nunca vi Jesus, supostamente você também não viu, mas sim no Espírito, no procedimento, no andar, na vida que você leva de acordo com o que Cristo é e com aquilo que Cristo foi. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Esse é o milagre. O sangue de Cristo derramado por mim e por você nos aproximou dele, porque ele é a nossa paz. Porque havia uma ruptura por causa do pecado, havia uma inimizade de Deus com os homens por causa do pecado. Mas em Cristo nós fomos reconciliados, em Cristo nós fomos justificados, em Cristo nós fomos aproximados de Deus. Jesus de fato é a ponte que nos liga ao eterno, porque Cristo é a expressão do próprio Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Então, aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Quem é esse ambos aí? Aqueles que são circuncidados, que é o povo de Israel, e daqueles que não são circuncidados e nem seguem ritos nenhum.